Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, eu sou Lourenço Filho, do canal de Cima dos Telhados. Hoje vamos refletir o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo da Bíblia, e vamos refletir o Evangelho de hoje, dia 20 de 4 de 2022. Lucas 24, 13 ao 35. Estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, que eu te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da santa palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha se passado. Enquanto iam conversando e decorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nele aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais assegurava que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas eles mesmos não o viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardes de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e o serviu-lhes. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro:
Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, olha que maravilha. Mais uma vez a gente constata, a gente vê o amor e a misericórdia de Deus por cada um de nós. Mais uma vez a gente medita mais um testemunho, mais duas pessoas testemunhando aquilo que viram, aquilo que ouviram. O próprio Cristo, as suas palavras eram do lado de Cristo, conversar com Cristo. E eu refletindo um pouco sobre essa palavra me falava muito forte a questão do profeta, ser profeta. A palavra de Deus, ela diz assim no versículo 19: era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Meus irmãos, profeta é aquele que é chamado de boca de Deus. É aquele que denuncia o pecado, denuncia o mal e anuncia o amor e anuncia Jesus Cristo. Profeta poderoso em obras e palavras. Temos que viver aquilo que nós pregamos. E continua o versículo 20, diz assim: que os sacerdotes e os magistrados entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ser profeta não é ter uma vida fácil. O profeta ele vai ser perseguido, porque o inimigo ele quer matar, roubar e destruir. Ele não quer pessoas abertas à graça para anunciar o amor do Pai, anunciar Jesus Cristo. Vai ter perseguição, vai ter tribulação. Aí a palavra de Deus no versículo 20 diz assim: é verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram aos sepulcros antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão, as quais asseguravam que estava vivo. O profeta é testemunha. O profeta, além de viver, ele tem que testemunhar. Ele tem que mostrar com as suas atitudes, com a sua vida, Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Versículo 25, a palavra de Deus nos fala assim: Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo que anunciaram os profetas. Todo profeta tem que ter fé. Não existe profeta senão, acima de tudo, acreditar na palavra. Acreditar, mostrando a sua fé com as suas obras. Meus irmãos, a palavra de Deus continua dizendo, versículo 27, e começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicavam o que dele se achava diante de todas as Escrituras. O profeta conhece a palavra. O profeta, ele tem intimidade com a palavra.
E a palavra de Deus continua dizendo no versículo 30. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu e os serviu-os. Eucaristia. Eucaristia. Olha o que a palavra de Deus ela vem nos falar em Marcos capítulo 14, do 22 ao 24. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de bendizer, partiu e deu-lhes, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhes, e todos dele beberam. E disse-lhes: Isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Meus irmãos, o profeta, ele toma o corpo de Cristo. O profeta, ele se torna um catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 1324, diz assim: a Eucaristia é a fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Escritura e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. E a palavra de Deus continua dizendo, versículo 32, não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? O profeta, ele anuncia com autoridade. A autoridade de quem conhece, de quem tem intimidade com a palavra. E no versículo 35, a palavra de Deus diz assim: eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Temos que testemunhar Jesus na nossa vida. Temos que testemunhar Jesus denunciando o pecado, mostrando, meus irmãos, que existem consequências, e anunciando o amor, e anunciando Jesus Cristo. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1357 e 1358, diz assim: cumprimos esta ordem do Senhor celebrando o memorial de seu sacrifício. Ao fazermos isto, oferecemos ao Pai o que Ele mesmo nos deu, os dons da sua criação, o pão e o vinho, que, pelo poder do Espírito Santo e pelas palavras de Cristo, se tornaram o corpo e o sangue de Cristo e misteriosamente presentes. Por isso, considerar a Eucaristia como ação de graça, memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, como presença de Cristo pelo poder de sua palavra e de seu Espírito. Por isso, profetas, que possamos verdadeiramente viver, anunciar e termos cada vez mais intimidade com a palavra e com Cristo. O inimigo encardido, ele vem, mas Deus é mais. Em Cristo somos mais que vencedores. O amor de Deus, ele foi derramado no nosso coração. Somos templos do Espírito Santo. Jesus, ele se deu por cada um de nós. E ao terceiro dia, ele ressuscitou e vivo está. Vivo, real. Que possamos sempre encontrar com Jesus na Santíssima Eucaristia.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, eu quero te pedir, se você gostou, curte, comenta, compartilha e especialmente se inscreva. Venha participar da nossa família de cima dos telhados. Paz e bem. Que Deus nos abençoe.